Vamos fazer esse outro exemplo que está lá na aula de vocês. Na superfície de um maciço de terra atuam cargas de 200 e 300 kN espaçadas em 3 metros. Então, aqui eu tenho uma carga de 200 kN, ela tem 3 metros de afastamento. De uma carga de 300 kN. Calcule as tensões resultantes nas verticais das cargas na profundidade de 2 metros. Então, eu quero aqui numa profundidade Z de 2 metros. Na vertical das cargas. O que significa eu falar na vertical das cargas? Então, é eu pegar nesse ponto aqui, no eixo da carga de 200 kN, aqui eu vou chamar de ponto A, e no eixo da carga de 300 kN, que eu vou chamar de B. Então, vamos calcular primeiro para o ponto A. Então, qual que vai ser a minha carga aqui? Eu vou usar, aqui eu tenho uma carga pontual, então eu vou usar a solução de Boussinesq. Só que qual carga está aplicando o carregamento, está fazendo o carregamento nesse ponto A? Eu tenho essa carga de 200 kN e tenho a carga de 300 kN. Ambas vão influenciar do ponto A. Então, eu vou fazer o quê? Que essa tensão vertical no ponto A vai ser a tensão vertical devido ao ponto, à carga A. Carga 1, vou chamar de carga 1 para a gente não confundir. E devido à carga 2. V1 mais a carga devido a 2. Então, vamos fazer primeiro a 1. O que vai ser essa carga vertical devido à carga 1? Vai ser 3z ao cubo dividido. Vou escrever a equação de Boussinesq ali em cima, que depois a gente usa ela, só vai substituindo. Então, minha solução de Boussinesq, ela é o quê? 3z ao cubo dividido por 2π de z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 5 meios, isso aqui vezes a minha carga pontual. Então, vamos fazer isso para essa carga 1 no ponto A. Qual que vai ser o meu Z? O meu Z vai ser igual a 2 metros. Qual que vai ser o meu R? 0 ou 3? 0. Então, para a carga 1, no ponto A, o R vai ser igual a 0. A carga 2 no ponto A, a gente vai ter o quê? Um Z igual a 2 e um R igual a 3. Tudo isso para o ponto A. Vamos usar essa informação e vamos substituir. Então, a tensão vertical devido à aplicação da carga 1 vai ser o quê? 3 vezes Z ao cubo. Z ao cubo é 2 dividido por 2 π de 2 ao quadrado elevado a 5 meios vezes 200. Isso aqui, aí vocês fazem. Enquanto isso, eu vou escrever a segunda. Então, a tensão vertical devido à carga 2 no ponto A, que a gente está trabalhando no ponto A, o meu Z vai ser igual a 2 e o meu R vai ser igual a 3 metros, porque ela está a 3 metros distanciada da minha carga B. Então, esse aqui vai ser 3, 2 ao cubo, dividido por 2π de 2 ao cubo mais 3 ao cubo não, ao quadrado. Elevado a 5 meios vezes 300, porque agora eu estou fazendo para essa segunda carga. Você já tem esse resultado da primeira? Por que no outro você colocou mais 3? Não entendi. Não. Nesse aqui, eu estou fazendo no ponto A.
Então, o que o ponto A ele está recebendo de carga? Ele está recebendo o acréscimo devido a essa carga de 200 quilonewtons, que está numa profundidade de 2 metros e uma distância igual a zero, porque ela está no eixo de aplicação da carga, mas ela está recebendo também um pouco de tensão devido à aplicação dessa carga de 300 kN. Só que essa carga de 300 kN, ela vai estar afastada do ponto A 3 metros e 2 metros de profundidade. Então, esse aqui é a tensão que eu tenho devido à carga de 300 kN. Só que aí no ponto B você vai fazer o contrário, vai pegar a distância do A. Se vocês quiserem, vocês podem montar do ponto B, a gente tenta fazer isso, montar direto. Aqui eu quis fazer mais passo a passo para vocês, mas a gente pode montar direto também. Tensão vertical em A. Vocês já conseguiram determinar o valor? O meu deu 23,87 essa primeira. O meu também deu 23,87. E o segundo? É normal o segundo dar menos? O segundo é 1,25? Por que ele dá menos? Porque ele está mais afastado da carga. Então, esse ponto, no primeiro, ele está no eixo de aplicação da carga. Então, ele vai receber mais influência. Como ele está aqui da segunda carga, ele está afastado 3 metros, ele vai ter menor influência dessa segunda carga. Então, mas o segundo também não tem uma carga influenciando em cima? O meu deu 1,88. Em qual? Aqui o segundo ponto não tem uma carga de 300, professora? Também está influenciando. Sim, mas aqui no ponto A. Por enquanto, a gente está trabalhando só no ponto A. Então, o ponto A ele vai ter essa carga de 200, que está no eixo da carga, e vai ter essa carga de 300, que está afastada a 3 metros. A carga de 200, logicamente, ela vai dar um maior valor de tensão do que a carga de 300. Por quê? Porque o ponto A está no eixo de aplicação da carga. Nossa, não só do ponto A, entendi agora. Então, aqui deu 1,25 mesmo? O meu deu 1,88. Parece que alguém também deu 1,88? Deu 1,88. Eu fiz de novo aqui, deu 1,88. Tinha feito alguma coisa errada. Então, o que é a nossa tensão no ponto A? Vai ser 23,87 mais 1,88. Isso aqui vai ser igual a quanto? $25,75. Ótimo. Do ponto A, a gente terminou. Agora, vamos fazer para o nosso ponto B. Então, no ponto B, a gente vai ter o quê? Eu tenho a carga de 300 quilonewtons e o eixo aqui, o ponto B está no eixo de aplicação da carga, o Z vai ser igual a zero. E eu tenho a carga de 200 quilonewtons espaçada a 3 metros do ponto B. Então, a tensão aqui vertical no ponto B, ela vai ser igual à tensão devida a essa carga 2, mais a tensão devida à carga 1. Então, vamos lá. No ponto B, a gente tem o quê? Devido à carga 2, eu vou ter 3 vezes 2 ao cubo, que é a profundidade, dividido por 2π. Qual que vai ser a profundidade? 2. A gente já falou. Qual que vai ser o meu raio, o meu R aqui em função a carga de 300 quilonewtons e o ponto B? É 0, não é? Vezes a carga de 300 quilonewtons. E aqui, a tensão. Essa aqui é devido à carga 2 e essa aqui devido à carga 1. Vai ser 3, 2 ao cubo, dividido por 2π, de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vezes 200. Porque agora, para o ponto B, a carga de 200 kN é que está afastada a 3 metros.
porque a carga de 300 kN ela está na mesma linha de aplicação. Faltou elevar 5/2 ali embaixo, professor. Aqui e aqui, né? O meu deu 1,25 primeiro. Deu muito pequeno. Não, a carga de 200 aí, referente ao ponto B. Ah, tá. Esse aqui Eu deu fiz o 1,5. segundo primeiro. O outro deu 35,81. Então, aqui vai ser 35,81 mais 1,25. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, olha só. Mesmo os dois pontos estando na mesma profundidade em relação às duas cargas, no ponto B a gente vai ter um maior acréscimo de tensão do que no ponto A. Por quê? Porque ele está na linha de aplicação da carga de 300 kN. Como ele está na linha de aplicação da carga, ele vai sofrer maior influência da tensão. Nesse ponto, a gente vai ter um acréscimo maior de tensão devido à carga aplicada. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer só mais esse. E aí, de Love, deixa eu só chegar ele para cima, para poder facilitar para vocês também verem. Então, nós temos aqui, fizemos esse exercício, vamos fazer o próximo. Calcule a tensão vertical num ponto situado a 4 metros de profundidade, na vertical que passa pelo centro de uma placa circular de fundação de 3 metros de raio. Considere a carga uniformemente distribuída na fundação de 300 kPa. Então, a gente tem aqui, uma carga circular de raio igual a 3 metros, que está causando, que está sendo aplicada aqui uma força de 300, uma tensão de 300 kPa. Essa carga está aplicando uma tensão de 300 kPa aqui. O que a gente quer determinar então? Qual vai ser o acréscimo de tensão num ponto no centro da minha carga a 4 metros de profundidade. Então, nesse ponto que está a 4 metros de profundidade. Como que a gente faz isso? Então, para fazer por carga vertical, desculpa, gente. Para fazer por placa circular, a gente vai utilizar a solução de Love. Então, sempre que a gente tiver uma carga que ela vai ser circular, a gente utiliza a solução de Love. O que a solução de Love fala? Vamos voltar lá para a gente gravar a equação. Então, a solução de Love, ela vai falar que a tensão vertical é sigma zero de 1 menos 1 sobre 1 mais R sobre Z ao quadrado elevados a 3 vezes. 1 sobre R. Vamos lá ver se a gente consegue escrever. Vocês lembram qual que era? Eita, eu tava no sigma zero. 1 de 1 mais R sobre Z. Isso aqui é o quadrado elevado a 3 meios. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem que colocar 1 menos ainda, elevado ao quadrado e lá em cima 3 meios. Elevado ao quadrado, faltou aqui a gente fazer só aqui, ó. 1 menos isso,
sigma 0 vezes tudo isso aqui. Aqui é um cochete. Vai ser igual a tensão vertical, onde que a gente quer. Ótimo, essa aqui é a nossa equação de Love. O que que a gente precisa para poder aplicar? A tensão zero, esse sigma zero, que é a carga distribuída aqui nesse meu pilar, nesse elemento de fundação. Qual que é essa carga? A gente sabe que o sigma zero foi dado no exercício, que é de 300 kPa. O que mais que eu preciso? Do R. O que que é o R? É o raio que eu vou ter da minha placa circular. Qual foi o raio que a gente tem? 3 metros. E o Z? O Z ele vai ser a profundidade do ponto que eu quero determinar o acréscimo de tensão. Então, no caso desse exercício, o Z vai ser igual a 4 metros. Tenho mais alguma incógnita? Não, né? Somente a gente vai aplicar. A tensão vertical, então, vai ser igual a 300 kPa. Se eu colocar em quilo, meu resultado vai sair em quilo, tá bom? De 1 menos 1 sobre 1 mais R sobre Z elevado ao quadrado. Isso aqui elevado a 3 meios. Sigma V vai ser igual a quanto? Pensei que o R ia ser 0 agora. O R aqui, ele vai ser o raio da nossa placa circular. Sempre que a gente estiver falando em placa circular, o R vai ser o raio. Isso aqui, vamos ver. Então, tudo isso que está dentro do cochete, isso aqui vai ficar 300 vezes, deu 0,488. Então, a minha tensão vertical vai ser 300 vezes isso aí, que dá 146,4 kPa. Só confiram, por favor, tá? Que eu fiz aqui correndo. Isso mesmo. Isso mesmo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa solução de Love. Vocês viram que o método de Boussinesq e de Love não tem segredo? A gente vai identificar qual vai ser a nossa carga, se é uma carga pontual, se vai ser uma carga circular, e a partir daí a gente faz a solução. Somente isso. Então, o que tem um pouquinho mais de segredo? O método de Newmark. Então, Newmark, como sempre o nosso ponto ele vai ter que estar na aresta do nosso retângulo, ele vai ter um pouco mais de complicações para a gente trabalhar. Então, na semana que vem, a gente volta a trabalhar somente com Newmark. Eu explico novamente para vocês o método para a gente fazer o exercício. Eu explico durante o exercício e depois a gente faz somente exercício sobre isso aqui, tá bom? Aí a gente faz exercício também na semana. Pergunta. Pode vontade. Essa solução de Love aí tem alguma opção dessa carga pontual ser deslocada do centro ou não? Tem, ela pode ser deslocada do centro, mas a gente tem em consideração para a solução de Love, porque para a solução de Love a gente vai utilizar que esse espraiamento ocorre da mesma forma em todas as direções aqui, porque o carregamento ele está local. Por que eu falo que ela está considerada no centro? Porque eu acho que no caderno de vocês, aí na aula de vocês, que eu passei para vocês, tem uma continuação aí para fazer isso por Boussinesq. Então, está escrito para resolver por Boussinesq e comparar. Aí, quando a gente vai resolver por Boussinesq, é que a gente precisa saber o quanto ela está afastada. Aí, por isso que tem mais essa informação no exercício, tá? Mas para fazer por Love, a gente não precisa saber onde que a carga está se encontrando. Se o ponto estiver dentro da área circular, ele vai ter sempre a mesma
o mesmo acréscimo de tensões. Se ele estiver dentro da área circular, o acréscimo é sempre o mesmo. Tudo bem? Ok. Uhum. Aí, se vocês quiserem fazer em casa, vocês façam também pelo método de Boussinesq para comparar os valores de tensão, para vocês compararem os valores de acréscimo de tensão. Na próxima aula a gente faz isso também, tá bom? Para a gente comparar. No mais, criança, vocês estão bem? Deu para entender? Sim, bem, graças a Deus. Que bom, então. Ah, deu uma clareada. Então, semana que vem, vou parar de compartilhar. Semana que vem a gente volta com o Newmark. Vocês já conseguirem fazer as listas, a gente já vai tirar dúvidas sobre as listas, tá?